boa tarde a todos. Meu nome é José Luiz Rodrigues da Cunha. Eu atualmente trabalho na Petrobras, trabalhei em outra empresa também. E agradeço aqui ao Centro de Excelência em EPC essa oportunidade de passar para os senhores um pouco dessa experiência adquirida ao longo desses anos. Vou mostrar aqui para vocês o objetivo desse trabalho. Não é exatamente um curso de soldagem, mas é passar para os senhores a experiência adquirida ao longo desses anos, casos reais que aconteceram e que influenciaram diretamente, impactaram diretamente custo e prazo e a qualidade de uma obra. Os senhores têm a oportunidade de ver aqui ao longo de várias transparências, vários slides, vários casos aí que, se tivéssemos seguido o básico dos procedimentos de soldagem, dos procedimentos aplicáveis, muitas daquelas coisas ali que os senhores terão a oportunidade de verificar, não teriam acontecido. Ok? Vou me apresentar inicialmente. Meu nome é José Luiz Rodrigues da Cunha, como eu falei. Eu me formei em 1979 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na parte de engenharia metalúrgica. E sempre, desde aquele momento, já trabalhava antes, estagiava no estaleiro, foi meu primeiro emprego, e sempre ligado à área de estrutura, soldada, equipamentos e coisas do gênero. Eu me especializei depois em ciência de materiais, na parte de soldagem especificamente, a parte de inspeção de equipamentos e mecânica da fratura. Isso foi uma sequência de trabalhos que eu fiz aí ao longo da minha carreira profissional. Trabalhei na empresa Escavagima, no antigo estaleiro Estibras, por 8 anos, sempre na parte de estrutura naval, fazendo vários navios e plataformas, e nos últimos 23 anos eu sempre fui ligado à parte dessa parte de soldagem. Eu me certifiquei como engenheiro europeu de soldagem, na necessidade aí da empresa. Atualmente eu exerço o cargo de gerente de construção e montagem, ou seja, eu aplico todos aqueles conceitos aprendidos durante vários anos numa fabricação de uma plataforma que a Petrobras está executando lá no Rio Grande do Sul. Tive a felicidade de vários países aí que eu passei verificando equipamentos, problemas de soldagem e problemas de equipamentos, que eu vou tentar passar para os senhores aqui nessa 1 hora que eu terei para expor os problemas que normalmente acontecem no dia a dia. Ok? Bom, já havia adiantado alguma coisa, apresentar para os senhores, nesse evento, os principais problemas. Volto a dizer, não será um curso de soldagem. O curso de soldagem, o mais breve que nós poderíamos fazer um curso com os processos de soldagem, seriam 40 horas, seria uma semana. Aqui são as consequências desse procedimento mal aplicado. Bom, os senhores sabem, tem conhecimento que a soldagem é um processo de união de materiais. Existe uma centena de processos com aplicação de calor, com aplicação de pressão, ou combinação dos dois, ou por fricção, que são novos processos de soldagem. Existe aí um quadro que mostra basicamente os processos de soldagem empregados na construção de qualquer estrutura. Mas particularmente no nosso universo, dentro desse universo, vamos focar aqui a parte de construção de juntas soldadas, metais, materiais, basicamente são aços. Algumas ligas de alumínio, alguma liga de inconel, liga de níquel. Então vou tentar mostrar para os senhores esse breve resumo aí do que aconteceu. Bom, a soldagem já vem sendo aplicada há muitos anos e os problemas decorrentes da soldagem também vêm acontecendo ao longo desses anos. Essa aplicação, nós podemos aplicar num pequeno componente eletrônico. É só você pegar uma placa, um chip e um computador, que você vai ver que ela tem uma soldagem, ou uma abrasagem, ou coisa desse tipo. Basicamente, aqui no Brasil não se tem, alguns viadutos têm essa característica de utilizar o processo de soldagem para fazer uma ponte. Nos Estados Unidos isso é muito, muito normal. Mas aqui no Brasil, eu vou voltar nossa palestra, essa nossa conversa, mais para vasos de pressão, navios, etc. Aqui é muito importante esse
esse ponto aqui, cuidados especiais devem ser tomados durante a aplicação de procedimentos de soldagem. Essa frase que está colocada aí, ela é muito importante porque, volto a dizer, grande parte dos problemas encontrados, esses cuidados não foram tomados, não foram seguidos os procedimentos, ou por desconhecimento total da aplicação do procedimento, é que aconteceu, a consequência vocês verão logo a seguir. O que aconteceu pela não aplicação nesses procedimentos? Bom, segundo as normas internacionais, o procedimento de soldagem é considerado um processo especial. Ou seja, se os parâmetros não forem seguidos, as consequências serão possivelmente, poderão até algumas dessas consequências, os defeitos, né, serem aceitos, mas na sua maioria são reprovados. Um pior caso é se esse defeito ficar na estrutura, não for percebido por nenhum ensaio posterior e essa estrutura vier a colapsar. Os senhores terão logo a seguir aqui a oportunidade de ver o que aconteceu com alguns equipamentos nossos. Os efeitos negativos, como eu falei, nessas não conformidades, devido à aplicação inadequada, podem ter até falhas catastróficas, ou seja, até com perda de vidas, que já aconteceu isso, ok? Bom, o início dos problemas, é importante a gente voltar ao histórico disso lá, aqueles famosos navios da classe Liberty na Segunda Guerra Mundial, em função da entrada dos aliados na guerra, né? Eles construíram uma série de navios cargueiros, de tropas, de víveres, né? E esses navios, eles começaram a empregar processos de soldagem. E só que naquela ocasião, o que acontecia com o navio? Além de outras causas. Vocês veem aqui uma estrutura soldada, basicamente uma solda aqui de união do costado, né? Em que ocorreu um mecanismo de falha, né? Porque naquela ocasião não se conhecia exatamente os mecanismos de tenacidade, ou seja, a estrutura submetida aí a temperaturas muito baixas, o que acontecia com o aço, o que acontecia principalmente com a soldagem, né? Então esse é um exemplo um exemplo claro do que aconteceu aí no passado. Depois eles conseguiram resolver isso, e com esse aprendizado de falhas do passado é que nós desenvolvemos os procedimentos para evitar problemas no futuro, que infelizmente eles estão acontecendo aí por desconhecimento do procedimento a ser aplicado, ok? As primeiras plataformas, vou mostrar algumas coisas de plataformas, alguns equipamentos para os senhores, não somente plataformas. As primeiras plataformas, essa é uma plataforma que foi reparada recentemente, uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, e essa plataforma, os senhores observam, é uma plataforma que nós chamamos de ECAP, ou alta elevável, a lâmina d'água baixa, em que ela sobe e desce nessas pernas aqui. Essas aqui são as pernas das plataformas, tá? A famosa perna da plataforma. São 3 pernas, ela sobe ao longo dessa estrutura. Os senhores observam logo aqui abaixo, né? Vou mostrar aqui para os senhores. Essa estrutura aqui é uma junta soldada, né? No passado, muitos anos atrás, essa plataforma foi feita em 1968. Os materiais naquela ocasião tinham um comportamento que hoje esses materiais já são bem melhores que naquela, mas eles são de melhor qualidade que naquela época, né? Os requisitos mudaram. Observe claramente aqui que existe aqui uma falta de material, ou seja, a solda foi feita não adequadamente. Essa plataforma, ela tinha uma série de redundâncias, né, para evitar esse tipo de problema. Então você podia conviver com a estrutura sem solda, como está ali, só que ela tinha uma redundância, né? E no reparo recente, nós fizemos nessa estrutura, essa redundância foi retirada e essa estrutura soldada ela veio ser refeita, só que com material de quase 40 anos atrás. Então os problemas começaram também
ou seja, aplicar procedimentos recentes numa estrutura de 40 anos atrás. Aqui nós encontramos alguns problemas de soldabilidade. Mais claramente é verificado nesse slide, né, aqui, nesta região, que claramente a estrutura onde vocês veem o chanfro, o bisel K, e aqui a falta de material de solda ali. E aqui em cima os senhores observem, aqui nessa estrutura, como é que era feito no passado. A fim de evitar esse problema, que sabiam que poderiam ter problema nessa região, eles colocavam uma chapa de aço de uma determinada espessura, em que essa região era reforçada, ou seja, você não tinha reforço adicional, então poderia conviver, e conviveu com essa plataforma por mais de 40 anos, operando nesta condição. Bom, o que acontece, está acontecendo ao longo dos anos? Se nós olharmos para o cenário que nós temos ao longo dos anos, verificamos desde a primeira plataforma, lâmina d'água rasa, ao longo dos anos, essa lâmina d'água veio crescendo. E o que ocasionou isso? Então as plataformas que eram fixas, plataformas com 30, 40 metros de lâmina d'água, vieram crescendo, a um ponto em que, à medida que você ia se aproximando mais da região aqui mais profunda, você tem que passar para outro tipo de unidade. E quanto mais você se afastava da costa em águas mais profundas, é o caso agora de Tupi, esse óleo ele começa a ter uma determinada característica, componente desse óleo, que afeta os materiais, por exemplo, da tubulação, vai passar, eles são mais suscetíveis à corrosão, por outros meios que eu vou falar aqui. Então esses processos ao longo dos anos também tiveram que ser analisados. Por quê? Para evitar que eu evitasse um dano em serviço. Então cuidados especiais têm que ser tomados para quê? Para que uma tubulação daquela não rompa em operação. Ok? Aí são as primeiras unidades, só para você. A primeira unidade que a gente fez foi uma plataforma fixa, lá de Sema, nos anos 60, e uma plataforma não tão recente assim, mas os senhores observem a diferença de estrutura. Aqui você tinha uma estrutura com nós, esses nós aqui dessa estrutura são muito mais complexos do que essa aqui. Ou seja, a soldagem ela é o que? Uma evolução. Novos materiais, novos procedimentos. E aqui em estruturas mais recentes, essas estruturas são estruturas que nós fizemos no exterior, para lâminas, para plataformas cuja lâmina d'água chegou aí a 1.700, 1.800 metros, e hoje muito mais profundas que essas plataformas que os senhores estão vendo aqui. Essa é a estrutura final, já montada, esse aqui é um sistema que nós chamamos de turret, e aqui as estruturas que fizeram parte desse sistema para ser colocado aqui dentro, onde a plataforma gira em torno dela. Aqui tem o que? Muito material especial, que nós chamamos, aço de alto nível de resistência, e procedimento de soldagem também para atender esse requisito desse aço de alta resistência. Okay? Nessa área de produção, nós estamos envolvidos com vários tipos de plataformas, seja um navio FPSO, seja uma semi-sub igual ao que eu estou fazendo agora, e todo o subsea, ou seja, toda a parte submarina, ou seja, toda a tubulação que é lançada, todos esses manifolds, todas as árvores molhadas, a soldagem está envolvida nisso tudo. E volto a falar para os senhores, que é o problema que a gente tem. Por exemplo, uma linha começou a vazar. Por quê? Porque o processo de soldagem utilizado não foi observado, por exemplo, o pré-aquecimento na união daquela junta. Isso aqui a 1.000 e poucos metros de lâmina d'água, os senhores já imaginam que a consequência que tem para meio ambiente e coisas desse tipo. Desafios. Buscar processos de alta produtividade. Diminuir índice de reparo. Por quê? Se eu tiver, como eu já tive esse aprendizado, vamos dizer assim, e processo de alta produtividade que me dava uns 70% de reparo, não adianta nada. O que eu ganho em produção eu perco em reparo. Manter o nível de qualidade do contrato, ou seja, lá tem um nível que são basicamente as normas aplicáveis que eu tenho que atender.
atender o prazo contratual. Cada dia mais, seja na nossa empresa, ou seja, qualquer outra empresa de outro segmento, os prazos cada vez são menores, né? Eu tenho que atender o nível de qualidade. Como é que a coisa fica complicada aqui? Ó? Manter o nível de qualidade do contrato, isso aí não se mexe nisso. Atender prazo contratual, né? Para isso eu preciso de procedimentos de alta produtividade e trabalho com materiais especiais, do tipo materiais, não vou falar nem mais em aço inox, que são uma coisa já bem consolidada, ligas especiais, são ligas de níquel, Inconel, super duplex, começando esse trabalho há algum tempo atrás, né? Eu tive a felicidade de participar do grupo de trabalho que implantou isso na empresa, e principalmente esse item que é o Sal Service, o serviço ácido, como os senhores queiram chamar, corrosão sob tensão, o H2S. No passado nós qualificávamos, nós fazíamos as qualificações de procedimento de soldagem pura e exclusivamente verificando o comportamento mecânico de uma junta. Hoje eu também tenho que ver o meio corrosivo dele, ou seja, é um campo que tem H2S, é um campo que tem CO2, é um equipamento que vai trabalhar numa unidade, numa refinaria que trabalha com hidrogênio. Isso me causa alguns problemas de operação, né? Para isso eu tenho que ter também dentro do meu procedimento de soldagem a qualificação desta liga, né, dessa soldagem para atender esse requisito. Só relembrando, talvez aquelas pessoas que têm mais intimidade com o assunto da NACE, um teste desse leva aproximadamente 720 horas ou 30 dias de imersão dentro de um banho, para depois de 30 dias, né, você limpar aquele corpo de prova e fazer a verificação, de acordo com a NACE, né, se houve fissuramento ou não, se ele está suscetível ou não, né, ou se for uma outra norma, são 96 horas, que é a outra NACE, né. Mas o que eu quero dizer, o procedimento de soldagem normal, você faz a qualificação, fez o ensaio a frio, você tem um resultado quase que imediatamente. O outro você tem que fazer a resistência mecânica e a corrosão. Então você pode passar mecanicamente, mas na parte de corrosão, depois de 720 dias, ou 720 horas, perdão, ou 30 dias, os senhores terão a verificação de que não passou no aspecto de corrosão. Então volta tudo atrás, né, para refazer o procedimento de soldagem, fazer a nova qualificação para a aplicação. Então é um requisito que nós, hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado com esse requisito. Possíveis fontes de problemas que os senhores podem encontrar. Não observância aos requisitos de procedimentos qualificados. Exemplo, tratamento térmico, um AIPS com aço de alta resistência. Eu tive essa experiência há muitos anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com aço de alta resistência, onde os parâmetros eram muito apertados. Então a variação de qualquer um daqueles parâmetros, basicamente a amperagem, me trazia um efeito deletério na solda, em termos de comportamento mecânico, até na cidade caía, né? Qualificação de pessoal inadequada. Nós temos um sistema de qualificação muito forte aqui no Brasil, até feito a Petrobras participou muito fortemente, e outros sistemas também de qualificação, mas você ser qualificado, se você não tiver o cuidado da observância dos problemas principais, né, você não vai ser um bom profissional. Eu tenho a qualificação, algum motorista que vai para a rua, né, e faz aí um monte de lambança na rua dirigindo um carro. Ele está habilitado para dirigir um carro, né? A soldagem não é muito diferente. Você tem que ter consciência que aquele equipamento, aquele vaso de pressão, ele pode explodir e pode matar gente, ok? Desconhecimento técnico, né? Aí vocês vão perguntar assim para mim, isso acontece? Acontece. Né? A pessoa faz a qualificação, mas não está com muito conhecimento daquele novo tipo de material, por exemplo, alumínio. Quem já teve a oportunidade de soldar alumínio sabe que alumínio é um material complicado de se soldar, né? Quem já trabalhou com titânio, né, que foi um caso que eu tive, uma experiência que eu tive, apanhei um bocado. Mas já tive que estudar um bocado também o titânio para saber, no final, qual o tipo de comportamento, qual o tipo de qualidade que eu queria. Tá? E os cronogramas apertados. Né? O cronograma apertado faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que conviver com isso. É claro que temos que observar os outros itens também, mas o cronograma apertado está lá. O desafio está lá. Então, às vezes tem que se trabalhar em turnos,
tem que se trabalhar em vários outros aspectos aí que você tem que verificar, mas o cronograma está lá. Cada vez ele é mais apertado, né? Eu trabalhei em várias obras que eu tinha um cronograma muito adequado, vamos dizer assim, para as necessidades. Hoje em dia, cada dia, eles estão mais apertados. Por exemplo, a plataforma que você faria em 44 meses, hoje um desafio é fazer em 31. Ok? Então, é uma coisa desse tipo. Bom, vamos começar aqui, depois dessa introdução, verificar os principais problemas encontrados durante a soldagem, a aplicação do processo de soldagem. São alguns exemplos, né? Eu já trabalho nessa área há alguns anos, vou fazer 32 anos no final desse ano trabalhando nessa área especificamente, e a gente verifica ao longo aí desses, cada um exemplo novo, eu estou sempre no aprendizado contínuo, né? Um processo de soldagem, aqui no Brasil e no exterior. Vou começar, eu dividi essa palestra por processo de soldagem, botei alguns exemplos, né? O primeiro processo é o processo de eletrodo revestido, né, amplamente conhecido aqui e empregado aqui no Brasil há muitos anos. Já é um processo hoje mais em desuso na área de construção. Os processos semiautomáticos ou automáticos são os processos que estão hoje mais em uso, né? Mas esse é um processo que ainda continua me causando problemas se mal aplicado. Esse é um exemplo, né? Os senhores podem observar aí. Aqueles que conhecem bem já o material, né, que trabalham com essa característica aqui, ó, 5016, essa é uma experiência que eu tive quando morava fora do Brasil, fazendo uma obra. É um material de baixo hidrogênio. Eu falei, o que é 5016? Depois de alguns anos de experiência, né, eu falei, o que é 5016? Olhei lá esse eletrodo feito na China, um fabricante que eu nem conheço, da Bridge, tudo escrito em chinês, não estava entendendo o que estava acontecendo. Aqui tinha as características de aplicação. Eletrodo baixo hidrogênio, normalmente, o que é? Uma classe XX15, 16 ou 18, um 7016, um 7018, comumente aplicado na indústria, e esse era um 5016. Por que era 50? Porque ele pegou os 70 KSI, converteu aqui, multiplicou pelo fator 0,7 da aparente a 9, alguma coisa, e botou 5016 ali. Ou seja, é uma característica feita lá fora, quer dizer, não tem essa especificação, essa classificação, ela não existe, ok? Problemas do tipo, a manutenção inadequada, isso é comum, né? Muito comum, o soldador deixar o cochicho, né? Ou a estufa de manutenção de secagem, né, aberta. A temperatura aqui dentro varia em torno de 70 a 100 graus. Aqui tem uma serpentina de aquecimento, ele deixa isso aberto, né, porque toda hora tem que ficar abrindo para tirar o eletrodo, mas é isso mesmo. E em locais onde tem uma umidade muito forte, como era o caso aqui, ou chovia, às vezes o cara nem fechava isso aqui direito. Eu peguei esse exemplo aqui. Eletrodos com a ponta, né, de pega virados aqui para cima, esse aqui está o correto, você pega o eletrodo por aqui com a tua luva, aqui com a ponta de contato, você pega por aqui, ou seja, já contamina o eletrodo. Então esse tipo de procedimento é totalmente inadequado. Ou seja, a pessoa sabe o que tem que fazer, sabe os procedimentos, mantém estufa aberta, faz o carregamento dos eletrodos de maneira incorreta, a ponta azul está correta e o branco é a ponta de contato, ou seja, totalmente inadequado. Por exemplo, os senhores verificam aqui, ó, né, uma questão muito simples, o que é? Tem a estufa lá de manutenção de secagem, 150 graus, ela é aquecida a 350 graus, o eletrodo, por 1 hora, basicamente, essa é uma regra, ou a recomendação do fabricante. Depois é colocado na própria estufa, você baixa a temperatura, ou 150 graus, você mantém ali naquela estufa. E dali os soldadores, né, ou supervisor de soldagem, que era o caso desse procedimento, ele que tinha autoridade, o soldador chegar nele e falar, eu quero uma quantidade de eletrodos. E o supervisor passar, não o soldador chegar lá direto e pegar como está sendo feito nesta imagem aqui, ó, o soldador pegando direto. O que ele fazia ali? Pegava com a luva suja, com a luva contaminada com óleo,
colocava restos de eletrodo, né, dentro da própria estufa, que já deveria estar limpa e apropriada para pegar o eletrodo, coisas desse tipo que você cheguei a verificar em algumas obras. E esses são os exemplos aí. Na figura da esquerda, vocês verificam um eletrodo totalmente contaminado, por quê? Aquela luva do soldador, que estava ou com alguma graxa, isso aí era um reparo que a gente estava fazendo, ele pegava lá na plataforma, na estrutura, encostava a luva, né, para chegar no local, e alguns locais que tinha graxa, tinha óleo, e pegava o eletrodo. Então, observa que é todo contaminado o revestimento do eletrodo 7018 baixo hidrogênio. Tá? Consequentemente, você vai soldar, isso vai ser transferido para a solda. Okay? Problemas de arco submerso. Tá? Eu estou dando aqui alguns exemplos, né? São vários exemplos que a gente tem ao longo desses anos aí. Problema de arco submerso. O processo de arco submerso é um processo amplamente utilizado em todas as empresas na fabricação de equipamentos, na fabricação de estruturas, né? Alta taxa de produtividade, alta taxa de deposição, aporte térmico, o famoso heat input, elevadíssimo, né? Então começa a ter que haver um balanceamento aí do trabalho. Por quê? Se eu tenho um procedimento de alta produtividade, que é o caso, e com alto aporte térmico, ele me afeta diretamente o quê? A soldagem do material, a soldabilidade desse material. Por quê? A tenacidade, né? O que é a tenacidade? É aquele famoso resistência ao impacto, né? E a baixa temperatura, né? O que acontece? Você com procedimentos de arco submerso com alto heat input, quanto maior esse heat input, quanto maior esse aporte térmico, você vai ter o quê? A influência direta é a tenacidade cair. Então você tem que encontrar um equilíbrio, né, entre a alta taxa de deposição, o alto aporte térmico e a obtenção do requisito de tenacidade que está lá no código. Exemplo, determinados códigos a 0 graus para aquele material são 27 joules no mínimo. Então você tem que atender isso, não tem como você bypassar isso. Né? Por quê? Se aquele material foi submetido a outros requisitos diferentes desse, né, o que vai acontecer? Uma fratura frágil, uma fratura em operação. Né? Exemplo, né, estruturas, essa chapa que os senhores verificam no slide na parte esquerda, é uma chapa de 170 milímetros soldada, parte com o eletrodo revestido e o acabamento todo com arco submerso. E como ele é um processo também de alto aporte térmico, né, se esse material também não for bem estudado, a sequência de soldagem, o que nós vamos ter aí, e tivemos em algumas ocasiões, a deformação excessiva, porque muito calor entrega a placa, a chapa de aço, né, e a deformação vem em função da quantidade de calor que é colocada nessa chapa. Então uma chapa de 170, você teve que fazer uma pré-deformação, tudo isso foi estudado em laboratório, né? Para depois que você fizer a soldagem do primeiro passo, dos primeiros passos, e soldas também equilibradas, ou seja, eu soldava primeiro uma parte do primeiro lado, aí eu fazia a deformação, essa chapa era virada, e soldava o segundo lado, depois voltava para o primeiro lado, para quê? Para balancear as tensões de soldagem. Então tudo isso tem que ser feito. Isso era um anel que tinha aproximadamente 28 metros de diâmetro, chapa de 170 milímetros, e feita em 7 segmentos. Então qual é o cuidado que nós tínhamos na ocasião? Seguir os procedimentos que foram aprovados na fase de elaboração de procedimento, de qualificação. E aqui também tinha, como era um aço de alta resistência, ou seja, um aço de alta resistência, muitos elementos de liga, tinha pré-aquecimento correto, de acordo com aquela composição química e aquela espessura. Tinha o quê? O controle de todo o resfriamento, para evitar o quê? Não tivemos problema nenhum nesse tipo de soldagem. A estrutura, inclusive, está em operação sem problema nenhum. Ok? Tivemos o cuidado aqui, ó, para aplicar o arco submerso, fazer toda a parte, né? Esse caso aqui já era o caso da solda, de algumas soldas que nós tivemos que fazer depois, com todas as serpentinas de aquecimento, todo o pré-aquecimento adequado. Tivemos tubulações de grande diâmetro, que é onde aplicamos esse procedimento também sem problema nenhum, girando um tubo de 66 milímetros de espessura, tubo de alta espessura, ou seja,
o arco submerso está aqui, está o arame, o tubo girando, aplicando os devidos pré-aquecimentos, né? Ou seja, sem problema nenhum, ser corretamente aplicado. Grandes estruturas também, por exemplo, um vaso, né? Um reator. Esse processo hoje é amplamente utilizado na soldagem desses equipamentos, porque você ganha tempo e ganha qualidade também. Né? Bom, só falei bem do arco submerso, agora vou passar para os senhores uma experiência que tivemos alguns anos atrás, né, que eu não vou dizer que perder os cabelos, que os cabelos já estão indo com a soldagem aí, né? Mas isso é uma tubulação de aproximadamente 20 polegadas de diâmetro, tá? E em função da qualidade de solda de arco submerso empregado na fábrica, né? Esse é um processo que é utilizado na fábrica. A chapa, ela é basicamente o que nós chamamos de U. Tem um processo que é o processo U. Você dobra o tubo, vai dobrando, vai formando um polígono, né? Depois passa uma bala ali dentro. Essa solda longitudinal para unir essa chapa que tem ou 8 metros ou 12 metros, que é o padrão de comprimento, ela é unida por arco submerso. Isso aqui é uma junta de arco submerso. Isso aqui, ó. Essa junta é toda de arco submerso. Verificando aqui na direita, quando nós começamos a aplicar o teste hidrostático, já em operação, tubo soldado, totalmente soldado, liberado na fábrica, né? Deveria ter sido inspecionado na fábrica corretamente, não deve ter sido, né? Nesse caso não foi. Você enterrou o tubo, toda a parte de duto terrestre da Petrobras é colocado numa vala que tem aproximadamente 2 metros de profundidade, faria isso. Então, tubo enterrado, você aplicou pressão para fazer o teste hidrostático, ou seja, a vala já estava coberta, explodiu lá o tubo, porque a pressão estourou o tubo, exatamente, abriu o tubo, exatamente aonde? Numa falta de fusão, exatamente aquele defeito. Esse defeito foi investigado por nós. E uma verificação mais próxima, o senhor observa uma linha reta aqui, tinha falta de fusão dentro desse tubo. Ou seja, deveria ter sido detectado na fábrica. Não foi. Então, primeiro erro, procedimento mal utilizado, mal empregado. Deu falta de fusão. Segundo, mal inspecionado. Né? E se os senhores observarem aqui, ó, a outra face do tubo, já tinha um reparo de solda manual, ou seja, foi detectado, ele só foi mal reparado. O defeito continua existente dentro do tubo. Isso é onde afeta diretamente aquilo que eu falo aqui para os senhores. Prazo, qualidade, né? E o custo, que eu tive que parar, abrir a vala, tirar o tubo, explicar para a população que morava ali ao redor o que aconteceu. Né? Caso igual a isso, nós tivemos vários. Aqui é simplesmente um desses casos. Tá? E dentro desse duto passa óleo. Né? E, felizmente, em operação, não tivemos nenhum, depois da entrega desse equipamento, e feito uma análise, reparados os defeitos, nós não tivemos nenhuma falha em operação. Esse duto já está operando por cerca de 15 anos. Okay? Outro problema, que esse processo de arco submerso ele é muito bem empregado, é no revestimento, né, de tubos, de equipamentos, perdão, do tipo aço carbono com revestimento de inox, por exemplo, onde aqui nessa superfície, aqui vai estar o líquido, o fluido, agressivo, né? Para isso você tem a proteção de inox, e aqui o aço carbono, ou seja, um dá resistência ao equipamento e o outro a proteção contra o meio, né? Senão você tem que fazer todo de inox, talvez fosse um equipamento muito mais caro. Hoje em dia essa diferença caiu, mas continua sendo muito caro. O que acontece nesse caso que aconteceu? Eles usaram um 309 e um 347, que são aços de inox, austeníticos. E o que aconteceu aí? O mau emprego do 309, né, o 309 e o 309L, o que significa esse L aqui? Ó?
Esse E significa que ele tem um baixo teor de carbono. A empresa empregou um 309 comum, um teor de carbono mais elevado. E o que aconteceu? Quando você coloca isso direto em contato, um 309, direto em contato com ácido carbono, um teor mais elevado de carbono, o que acontece? O carbono, do ácido carbono aqui, ele é muito ávido, né, pelo cromo e forma um composto, né, o carboneto de cromo, que é um precipitado, e forma pontos duros. Certo? Esse ponto duro, no teste de tração, de dobramento que foi feito durante a qualificação, o que observou? Nós observamos várias trincas, né, e aqui uma abertura mesmo, ou seja, o material ficou frágil nesse ponto, ou seja, dureza extremamente elevada na região de interface, que ocasionou uma trinca. Detalhe, esse equipamento já estava soldado todo dessa maneira aqui da parte à esquerda dos senhores, e tivemos que remover essa camada para botar o 309L. Isso tem aproximadamente 3 anos. Problemas com proteção gasosa. Vamos verificar aqui uma fotografia de 1979. Ela foi escaneada, por isso que a qualidade não é muito boa. Isso aí quando nós começamos a desenvolver os processos de proteção gasosa no estaleiro, né, que eu trabalhava. Os senhores observam aqui, ó, observem aqui esse defeito. Né? Tem um defeito bonito. O que é isso? O excesso de proteção gasosa. Naquela ocasião, para que você usa a proteção gasosa? É para remover o oxigênio, para exatamente evitar o quê? A entrada do oxigênio, porosidade, né? A oxidação desse material, dessa solda durante a soldagem. O que o soldador fazia? Ele aumentava, em vez de 15 litros, de 12 a 15 litros, né, por minuto, que era lá a faixa qualificada para esse procedimento, ele chegava, aumentava para 20. Se o problema é a proteção gasosa, então eu vou botar muito CO2 aqui, que vai remover isso aí e não vou ter problema. Só que ele forma um turbilhonamento nesta região de solda, exatamente no centro da solda, ela forma um turbilhonamento e dava esse tipo de defeito. Essa estrutura é uma estrutura pintada, né? Ela ficava submersa, então não podia ter esse tipo de defeito, porque era um ponto de difícil limpeza por processo mecânico ou por jateamento. Então o que ocasionava depois? Corrosão durante a operação da embarcação. Okay? Problemas de má preparação da junta. Né? Isso aí deveria até ser o primeiro slide, antes de qualquer desses slides que eu apresentei. O que isso tem a ver com soldagem? Soldagem dá jeito em tudo? Não. Soldagem você solda. Já viu soldar várias juntas desalinhadas e depois aconteceu lá um colapso dessa junta. Né? Resolvi a investigação da falha, não a soldagem, que eu jamais permitiria uma soldagem fora de padrão. Mas a má preparação, ela... Se você preparar mal a junta, obviamente você vai ter o quê? Um acúmulo de tensão em alguns pontos, e esse acúmulo de tensão, né, vai, durante a fase de operação daquele equipamento ou daquela estrutura, você vai ter o quê? Você vai ter falha mecânica, falha durante a operação. Então, para evitar isso, vou dar alguns exemplos para os senhores de algumas juntas que nós tivemos, né? Vocês vão ver mais alguns exemplos logo a seguir. Esse tipo de junta aqui, ó, à esquerda. Olha aqui, ó. Esse tipo de chanfro, essa solda, eu tenho acesso a todos os lados dela, ok? Todos os lados, isso aqui é uma caixa, basicamente, que fica em cima dessa plataforma, que é uma base que liga a base da planta de processo, que é uma planta de processo, com uma altura bastante elevada, com todos os equipamentos, todo o processo numa plataforma, e aqui embaixo a base que me liga à plataforma. Ou seja, uma fratura aqui, esse ocorrendo um trabalho durante a operação da embarcação, para bombordo, movimento de ondas, aqueles 6 movimentos de onda, né? O que acontece? Isso aqui tem uma fadiga aqui, então tem um requisito. Enquanto eu tenho acesso aos dois lados, tudo bem, mas aqui tem uma tampa de fechamento, que ela entra aqui, o fechamento dessa estrutura. Então o que aconteceu lá? Um outro exemplo que nós tivemos, vou passar lá para os slides a seguir, essas juntas, quando entravam aqui no convés, tinha espessura aproximadamente de 40 a 50 milímetros.
sem nenhuma preparação. Você cortava direto e passava a chapa. Normalmente você tem que fazer um corte aqui, ó, arredondado, para evitar o quê? O acúmulo de tensão nesses pontos. Então isso aqui passando na área, né, o engenheiro de solda, o técnico de solda, opa, está errado isso aqui. Né? Vou mostrar logo para os senhores aquela primeira junta. Olha que tipo de junta. Isso aqui é a base de um equipamento que prende toda a plataforma ao fundo. Ou seja, existe um dispositivo que entra aqui, né, que ele também sofre todo o movimento de oscilação de onda. Olha aqui como é que está essa preparação de junta. Ou seja, a parte de seção resistente totalmente fora. Né? Isso foi verificado nas andanças lá pela plataforma e eu modifiquei para esse tipo de junta aqui. Ou seja, ela ficou perfeitamente alinhada, né? Só que foi necessário colocar aqui uma parte adicional, que vulgarmente chamada de bacalhau. Essa parte que os senhores estão vendo aqui, exatamente seria essa parte aqui. Só que aqui é o errado e aqui o correto. Ok? E aqui já a junta, claro que ela está pintada, teve que remover a tinta para fazer a soldagem. Também não se solda em cima de tinta. Seria um outro erro. Aquela primeira estrutura que eu mostrei para os senhores era essa aqui, ó. Uma caixa simples, muito simples. Mas observem aqui, ó. Esse fechamento tem que ser feito posteriormente, esse fechamento aqui, ó. Tem uma solda aqui, ó, a solda vai ser feita aqui, solda unilateral, ou seja, é feita por um único lado. E eu tinha processo aproximadamente 164 elementos desse, vezes 4 juntos, né? O que acontecia? Quantidade de solda elevada, o ideal era usar um procedimento TIG, por exemplo, com alta penetração, mas eu também tinha que ter um perfil de raiz adequado. Né? O que aconteceu aí, ó, durante a qualificação? Eu tinha que ter esse perfil aqui, um perfil mais arredondado, ou seja, um acabamento. Né? Essa aqui é a parte interna e aqui seria a parte externa. O que aconteceu durante a qualificação de procedimento de soldagem? Vocês observem esse tipo de junta aqui, ó, aqui e aqui, ó, pontos de concentração e tensão. São exatamente aqueles pontos que eu faço referência na figura aqui da esquerda. Aconteceram trincas durante o procedimento, a qualificação do procedimento de soldagem. Então eu tive que tomar cuidado naquela fase de qualificação com o quê? Com esse tipo de perfil, que não é o adequado, porque se é uma junta que sujeita à fadiga, eu sabia que era sujeita à fadiga, eu tinha que ter um perfil daquele tipo lá da esquerda, lá, sem elementos concentradores de tensão, que seriam esses casos aqui, ó. Isso no teste que nós fizemos apareceu claramente ali, ó, na própria qualificação, já a trinca, né? Como é que nós fizemos isso? Fizemos com eletrodo revestido 7016, né? Porque o 7018 que nós utilizamos normalmente, ele tem o que? Pó de ferro. E para juntas onde tem restrição, que é o caso, eu tenho que usar o mesmo eletrodo 70, classe 70, né? 7016, em vez do 7018. E como o 7016 não tem pó de ferro no seu revestimento, ele me propicia menos concentração, menos contração. E aqui eu não queria contração, porque tem uma contração forte do processo de soldagem. Então o engenheiro de soldagem tem que estar atento para esse tipo de detalhe, ok? Outro trabalho inadequado, um eletrodo de carvão, ou seja, o famoso carvão, goivagem. Essa peça aqui tinha uma peça dessa de inox, tá? O corpo de inox, bocal de aço carbono, tirado no carvão, e os senhores verificam o depósito de carvão aqui, ok? Normalmente, né, isso não se aplica, ou seja, nós não fazemos goivagem com eletrodo de carvão em aço inox. Alguém poderá dizer assim, mas você pode esmerilhar depois. Mas durante a soldagem, aquele carvão pode se depositar ali, né, aquele resíduo de cobre do carvão, no eletrodo de grafite, ele pode se depositar ali dentro da solda, você não verificar isso adequadamente e depois você tem uma falha em serviço. E já tivemos esse tipo de falha. Então aqui é claramente visível o cobre oriundo, né, do revestimento, né, externo do eletrodo de grafite. E o que o cobre pode trazer de bom para a solda? Né? Durante a soldagem, né, ele aumenta lá o contato elétrico, evita a corrosão do arame, quando é o processo com arame, mas no caso, se o cobre ficar na solda, ele vai se depositar em contorno de grão, né? O que vai acontecer?
uma trinca a quente. Tivemos esse caso também em arco submerso, em vários casos que, uma outra oportunidade, podemos até explicar para os senhores. Bom, caminhando agora para trabalhar de uma maneira mais fácil, mas sem problema. Esse é um tipo de junta, onde os senhores verificam aqui na esquerda, um soldador trabalhando numa junta com um grau de liberdade muito baixo, basicamente puxando o eletrodo, ou seja, sem grau de liberdade nenhum. O que ele deveria ter nesse caso aqui? Era o famoso backing de cerâmica, por um lado, pelo lado interno, onde ele colocaria, que o acesso era limitado, mas ele poderia colocar esse backing por esse lado e soldar pelo lado externo, ou seja, soldar por aqui, colocando o backing de cerâmica aqui, ó. Esse acesso ele tinha condição de fazer isso, ok? Problema de má aplicação, é o caso específico que eu mostrei agora. Aquela solda anterior, inclusive, ela teve que ser reparada várias vezes. É a famosa colocação do backing cerâmico, né? Quem não teve a oportunidade de trabalhar com backing cerâmico, né? Ele é maravilhoso desde que bem aplicado, tá? O que é bem aplicado? É esse backing de cerâmica, que tem aqui um adesivo, ele ser perfeitamente encostado na junta. Se ele ficar um pouco afastado, a solda não vai ficar de qualidade boa. E essa aqui foi a primeira experiência que eu tive com o backing de cerâmica. Por quê? Os senhores observem aqui o perfil do cordão, onde eu tinha uma relação, né, muita profundidade e pouca largura. O que acontece isso? A famosa trinca de contração ali, né? Ok? Aqui no meio, ó. Então ela trincou. Você colocava a junta, aqui a junta estava aqui, o backing aqui, só como esse backing, o rasgo dele era muito profundo, tinha muita deposição de solda num espaço muito pequeno. Então havia contração e tinha um problema de trinca. Problemas aqui de abertura de arco. Esse é um problema que eu vejo ao longo desses anos, e eu como metalurgista, não é porque eu me especializei nessa área, mas como metalurgista, quem aprendeu curva TTT, transformações, o que acontece? O soldador, quando faz aqui algum corte, algum trabalho, ele deixa alguns rasgos aqui na chapa, alguns danos, e começa a reparar com pontinho de solda. Ele só encosta o eletrodo e faz uma deposição. O que acontece? Isso aqui é um aço de alta resistência. Aço de alta resistência tem elemento de liga, né? Então aquela famosa curva de TTT lá, né? O que acontece? Ela é deslocada para a direita quando tem vários elementos de liga. Então um determinado aço que teria um comportamento, né, após o resfriamento, né, toda a transformação da martensita em ferrita e perlita, você desloca isso, o que acontece? Devido aos elementos de liga, você vai ter, no final, martensita. O que é martensita? Elemento duro. O que vai acontecer? Trinca. Olha aqui o caso específico. Olha esse caso aqui, ó, caso simples. Era uma suportação de serpentina de aquecimento, em que o cara cortou aqui o suporte com 20 milímetros. Ele podia cortar com 50, porque o ideal é que o ponto tenha 50, de 30 a 50 milímetros. Abaixo disso, existe uma quantidade de calor muito entregue, muito rápido à chapa, e o consequente resfriamento trinca a fissuração. Ok? Esse aqui é um exemplo tirado de um livro, exemplo metalúrgico. Esse é o ponto de solda, onde, imaginem os senhores, o eletrodo chegando, alta temperatura, né, tempo muito pequeno, resfriamento muito rápido. Então toda aquela estrutura transformada em estrutura martensita de ponto duro. Observe que o ponto 10, que é o centro da solda, aqui ó, 380, mas aqui ó, 473 líquidos. O ponto 1, perdão, que é o ponto aqui ó, interno da solda, o 10 é mais afastado. Ou seja, dureza elevadíssima, que os senhores podem pensar, mas tudo bem, ficou ali, vai ter tratamento térmico? Essa estrutura não teve tratamento térmico, não tem tratamento térmico. Então começa a trabalhar, aquele é um ponto duro, vai fadigar. E aconteceu. Felizmente nós conseguimos detectar durante a fase de inspeção, através de partícula magnética. Procedimento com enchimento correto, o famoso buttering ou amanteigamento. Isso aconteceu comigo recentemente. Recebi estruturas, né, para o meu trabalho de fazer a montagem de estruturas. Esse enchimento que foi feito, né, porque que aconteceu aqui? A estrutura ficou fora de dimensional, ele coloca uma barrinha aqui, que isso é normal ser feito,
solda aqui temporário e faz o enchimento com solda. Depois ele vai, esmerilha isso, usina isso, faz o bisel normal, que deveria ter sido feito, né? E faz uma partícula magnética. Esse caso foi feito como? Com arame tubular. Arame tubular na posição horizontal, ele deposita muito o quê? Escória, que se for mal limpa, ou seja, o tratamento inadequado, a escória vai ficar retida, ou porosidade também, né? No caso, por exemplo, o gás de proteção não atuou corretamente, então fica cheio de porosidade. Se eu for unir essa estrutura com uma estrutura dessa aqui, que ela vai entrar aqui a outra estrutura, o que vai acontecer aqui? Ó? Por melhor que eu faça a solda de campo, quando eu fizer o ensaio de ultrassom, ele vai detectar defeitos de fabricação que eu não deveria me preocupar com isso. Então, mais um procedimento tratado sem a devida atenção. Problemas também de tenacidade durante... Aí você vai, o Cunha vai lá, o operador vai lá, qualifica todo o processo, todo o procedimento e diz assim, ó, o eletrodo, que nesse caso aqui não é eletrodo, que os senhores observem aqui, ó, aqui é a alma do eletrodo, aqui é o revestimento. A boa prática diz que essa oscilação de eletrodos para materiais sujeitos a esse tipo de trabalho não pode oscilar. O que o soldador faz? Ele faz primeiro que ele usa um eletrodo de maior diâmetro, já começou errado. Se o procedimento está qualificado lá com um determinado parâmetro, ele tem uma variação aí com as normas, talvez de mais ou menos 1 milímetro, ele usa um de 5. Então um eletrodo mais grosso, uma bitola maior amperagem, menor tenacidade. Aí ele vai e não oscila para quê? Para depositar mais. Se ele oscila muito, o que acontece? Maior calor concentrado numa determinada região. Então, no final, essa junta, que deveria ter uma propriedade, vai ter outra propriedade. Por que nós sabemos disso? Tiramos corpo de prova e verificamos que a tenacidade estava baixa. Okay? Problema de decoesão lamelar. O que é aquela famosa decoesão lamelar? Né? Materiais, principalmente, os senhores que trabalham com material mais antigo ou em reparo, tem que tomar muito cuidado. Os materiais antigos, né, eles tinham uma concentração de enxofre muito elevado. Esse enxofre, durante o processo de fabricação do aço, ele é uma chapa de aço, ele vai preferencialmente para a linha central da chapa. Por quê? Um processo convencional de laminação, é o famoso sulfeto de manganês que está ali no meio. Você faz a soldagem, né? Então você vai colocar um elemento estrutural aqui, um outro elemento estrutural aqui, que é o caso aqui, uma solda, né? Então você tem um esforço de tração aqui. O que vai acontecer aqui? A tendência é abrir, né? A tendência é abrir essa chapa, né? Ou seja, ela vai fazer um esforço de ambos os lados, a tendência é abrir e você vai ter um vazio aqui. E esse caso aconteceu. Ou seja, tinha um reforço lá do outro lado. Quando foi colocado deste lado, observa a trinca aqui, depois nós tiramos esse olhal, a trinca está aqui, ó, bem clara. Por quê? Material antigo, de má qualidade. Estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou deixar mais para responder para o final da apresentação, que já está acabando, ok? Bom, isso aconteceu. O que aconteceu com a gente? Tivemos que perder, não foi um caso só único não, tiveram vários casos assim. Tivemos que ter retrabalho. Aplicação de novas tecnologias. Isso aqui é um tubo de cobre líquido, muito utilizado para rede de água, uma unidade, né? O que aconteceu? Processo novo, que é novo para a gente aqui, mas aí fora já é o famoso PAW, né? É o plasma arco welding. O processo de plasma pode ser para corte, pode ser para soldagem também, é muito utilizado aí fora. Para tubulação foi a primeira vez que eu tive utilizar nesse processo, é um processo que é utilizado fora do Brasil. Então tem uma junta longitudinal aqui, ó. Essa junta longitudinal, quando... Olha só como é que as coisas acontecem. Para mim o tubo está bom. Eu não faço inspeção do tubo. O tubo vem da fábrica aprovado. Quando eu fui fazer a união desse material já a bordo, onde eu uni com outro tubo aqui, quando eu fui radiografar isso aqui, ó, isso aqui é spot, né? Eu encontrei uma linha preta. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Aí eu falei, bom, então agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a tirar radiografias ao longo dessa solda longitudinal. Ou seja, a minha solda transversal perfeita, a solda longitudinal com tremenda falta de penetração, né?
procedimento inadequado. Aí, uma vez é questionado por que daquilo, o profissional foi mal treinado, não sabia fazer a interpretação da radiografia digital. Aí começa uma série de explicações, mas o dano já tinha sido causado. Tive que remover toda a linha já instalada na plataforma, colocar numa determinada oficina para fazer reparo manual. Problema também recente, soldagem inadequada. A Petrobras começou a trabalhar um tempo com duplex. A gente estudou bastante duplex e super duplex. Começamos a fazer esse trabalho recente, isso aqui, ó. Olha aqui o tipo de corrosão, tipo de fissura que nós temos aqui, ó. E se vocês verificarem essa junta, talvez a fotografia não esteja muito boa, foi empregado material inadequado, né? Aqui, em vez de ser utilizado material duplex, para duplex, ou super duplex ou duplex, foi usado para aço inox comum. Isso verificamos depois, durante a avaliação da falha. Equipamento já instalado e em operação, ok? Ou seja, volta aquele conceito, né? Verificar antes, porque o depois, o custo é muito maior, além da parada de operação. E esse é um problema, esse é um problema que me tirou mais um pouco dos meus cabelos aqui para descobrir o que estava acontecendo aí. O trabalho de aço inox, isso aqui era uma escova rotativa para limpeza de soldas com aço inox. Eu comecei a verificar que na margem da solda tinha muita corrosão, muita oxidação. Eu falei, o que está acontecendo? Pegamos a escova estava correta. E ficamos investigando. Então eu aprendi lá, meus antigos professores, há muitos anos atrás, a melhor maneira de se detectar é ficar observando. E fiquei observando, um belo dia eu peguei essa escova rotativa aqui, ó, tirei a escova, ela não dá para ver muito na foto, mas ela é de inox. Mas só que é inox martensítico. Ela deveria ser de inox austenítico. Só observem aqui, ó, esse aqui, ó, ele não é magnético, esse é magnético. Ou seja, o inox martensítico, ele propicia aquele problema de corrosão. Ou seja, você faz a limpeza da junta, mas a junta, ao passar um tempo depois, ela vai ficar oxidada naquele ponto na margem da solda. Então, tratamento inadequado com ferramenta inadequada. Essa foi uma experiência muito interessante. Nesse mesmo local, aqui tivemos vários danos de deformação. O que foi aplicado? Calor excessivo, fora do padrão. O inox ele é muito suscetível, né, a defeitos se aplicado o calor e o resfriamento foi inadequado, né? Então, por exemplo, um resfriamento muito lento para o inox não é muito bom, porque propicia fases não muito boas, por exemplo, fase sigma, fase 475, vai por aí afora, né? Então, nesse caso aqui, o operador ele aplicou calor à revelia e tivemos uma série de problemas e depois tiramos alguns pedaços desse material para fazer ensaio para verificar se tinha ou não afetado a junta. Bom, vamos lá, que já estamos aqui praticamente já se aproximando do final, tem as perguntas aqui para serem respondidas. O que nós esperamos aí, né, nós, né, como profissionais, né, alguns entram no mercado, outros começam a querer se preparar para sair do mercado. O que a gente tenta passar, né? Eu pelo menos tenho essa característica, né, para passar para os mais novos que estão chegando no mercado agora, que se vislumbram com essa questão da soldagem. A gente espera que ele estude e implemente os procedimentos adequados ao serviço a ser executado. Por exemplo, material, não é só material, tem a soldagem, tem a inspeção, tem a operação, como é que vai operar isso aí, como é que ele vai, o comportamento dele, né, no futuro. Não é fazer o trabalho, tchau, vou para um outro trabalho. O que vai acontecer com aquela plataforma que ficou lá, com aquele equipamento, com aquele moinho? Então temos que verificar isso aí, tá ok? Trabalhar em conjunto com a supervisão, ou seja, o supervisor de soldagem, por mais que o pessoal fale assim, ele é produção, eu sou qualidade. Isso aí é um pouco do passado. Nós temos que trabalhar junto com a supervisão e o supervisor ter consciência de que o trabalho dele, quem faz a qualidade é ele. Você tem que, obviamente, fazer a fiscalização, fazer a avaliação, mas ele é que faz o trabalho. Se ele não tiver consciente que tem que usar a estufa, né, o cochicho correto,
você tem que pegar o eletrodo corretamente, não adianta nada você ter os procedimentos que acabou tudo ali. Supervisionar o trabalho de soldagem envolvendo inspetores qualificados na disciplina. Tá? Então, o trabalho tem que ser supervisionado, aprender com ele e também passar sua experiência para ele. Né? Esse é um comportamento que a gente espera. E solucionar eventos, desvios encontrados durante a construção. Se você é inspetor ou um profissional qualificado, né, você obteve essa qualificação, não é simplesmente dizer assim, eu encontrei a trinca, agora eu não sou engenheiro de soldagem, vocês aqui resolvam aí. Não é assim. Ou seja, a partir do momento que é detectado um problema, um bom profissional, o que se espera dele? Que ele também chegue ali junto daquela equipe, ou junto daquele grupo de pessoas que está trabalhando, executando aquele trabalho, aquela função, e buscar uma solução dentro dos parâmetros conhecidos de norma e do seu conhecimento também prático, né? Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha a falar para os senhores. Eu vou começar a responder aqui a uma série de questionamentos que chegaram aqui, ok? Eu tenho a seguinte mensagem aqui, eu vou ler para os senhores. Durante os ensaios da solda foi detectado um possível problema de dupla laminação no material de base. Como podemos prevenir essa surpresa? Tá? Essa é uma pergunta feita por um colega nosso, da IESA. Agradeço a pergunta. Tá? A maneira de perguntar, a maneira de transferir conhecimento e trocar experiência. Bom, vamos lá. A melhor resposta para essa pergunta é o Antônio que fez essa pergunta, né? Um colega que fez essa pergunta. Primeira coisa que você tem que fazer, quando você une os dois materiais, né, obviamente, você tem que estar certo, né, e ciente que o material que ele forneceu está com boa qualidade. Né? Porque eu citei alguns exemplos aqui de cobre e níquel. Para mim, durante a construção, a fase final, a trincheira que a gente chama, eu espero que todas as fases anteriores tenham sido respondidas. Ou seja, foi feito ensaio no tubo, o inspetor verificou a qualidade do material, para quando eu fizer a união aqui do material, eu não encontro problema, que é o problema que você está narrando. O problema de dupla laminação ele tem muito a ver com a qualidade do material. Ou seja, uma chapa de aço, né, ela bem inspecionada, lá existe o critério da STM 578, classe A, classe B, classe C, existe uma norma francesa, que me perdoe, não me lembro agora. Ou seja, fazer o ultrassom, no caso da chapa de aço, antes e principalmente nessa região próxima à borda que você vai soldar. Na fábrica é feito um reticulado, né? Nós chamamos um traçado. Em cada ponto daquele traçado você faz um ultrassom, de acordo com a norma. Mas o ideal, em estruturas que você sabe que pode vir dar problema, que tem um grau de restrição muito elevado, o que eu normalmente recomendo? Pegar um cabeçote SE ou um cabeçote normal, e naquela região próxima da solda, você fazer o ultrassom. Isso te evita o quê? Que você encontre o problema depois da soldagem. Mas isso aí não é também um procedimento que vai resolver muito o teu caso. Por quê? Porque você espera o quê? Que naquele momento que você vai soldar não tenha problema. Se você está fazendo ultrassom para garantir, você tem que fazer isso muito antes, porque já quando chegar na etapa já de fazer a soldagem, se você detectar que tem um problema, você vai perder o quê? Prazo ali. Certo? Então o ideal é que esse aço, claro que existem aços especiais, por exemplo, onde essa inclusão de sulfeto de manganês, ele é esferoizado. É um aço que tem propriedade Z, que nós chamamos, mas isso você tem que pagar mais caro. É um Z35, um Z25. Nós utilizamos muito isso onde nós queremos garantir o quê? A decoesão, a total inexistência de decoesão lamelar, onde você vai ter tração nos dois sentidos e evitar abrir a chapa, como eu mostrei ali. Então, é um aço especial, você tem que utilizar. Obviamente, você não vai usar isso assim amplamente, que ele é muito caro. Então, o que te garante, primeiro passo, é uma boa fabricação de um aço, e dentro da qualidade, o enxofre vai estar lá, ele vai se unir com o manganês, vai para o meio da chapa, fazer o ultrassom. Essa é a melhor maneira que tem. Se você encontrar durante a fase de soldagem, aí você tem que fazer o reparo. Aí é um problema sério. Por quê? Como é que você vai fazer uma união e nesse plano aqui você vai começar a escavar para tirar o defeito? Isso já aconteceu comigo. Eu tive que trocar um novo pedaço da chapa, o famoso, vulgarmente chamado bacalhau. Então, para evitar isso, né, nós usamos esse tipo de procedimento. Você tem uma junta em ângulo, que eu já fiz também, sabendo que o material do convés era um material de
baixa qualidade, o que eu fiz? Para garantir que não teria de coesão laminar, eu fiz uma goivagem de parte, uma espessura elevada, era uma espessura de cerca de 1 polegada, não é tão elevada assim, no nosso caso. Eu fiz a goivagem de parte do convés, da parte daquela chapa, uns 2, 3 milímetros, por quê? Para limpar aquela região de interface, fiz o enchimento, battering, né, como que a gente chama, né, o amanteigamento com eletrodo revestido e botei outro elemento por cima. Também já fiz isso com arco submerso, ou seja, depois de ter uma camada para remover aquela camada superficial, nesse caso era superficial, de eventuais defeitos de soldagem. Existem procedimentos, hoje, infelizmente, aí com a internet, se você botar lá de coesão lamelar, vão aparecer vários procedimentos. O próprio Weld Institute ele tem, é aberto, né, não é para quem é sócio, eu sou sócio do TWI, mas quem não é sócio, está aberto lá os procedimentos de recuperação. Ok? Espero ter respondido a tua pergunta aí. Bom, mais uma pergunta. Quais são os novos métodos para soldagem de equipamentos tais como tanques, torres e esferas, soldagem robotizada? Tá bom? É o Tiago, colega de empresa, que está fazendo essa pergunta. Olha só, isso vai ser o tema da próxima palestra, Tiago. Mas eu vou te alertar o seguinte. Eu tive a felicidade, né, de, desde 1995, implantar os primeiros processos automatizados na Petrobras, não robotizados. Eu vou explicar isso na próxima palestra. Tá? Será feita na próxima etapa. O processo robotizado ou automatizado, quer dizer, e automatizado, uma coisa é automatizado, outra é robotizado. Existem vários equipamentos que eu vi, por exemplo, um tanque API 650, um tanque de armazenamento. A solda vertical desse elemento e a solda também horizontal, ela é feita com processo mecanizado. O que é isso? Ele põe uma cinta, né? Essa cinta ele põe um bug, que a gente chama um carrinho, vou mostrar na próxima palestra, não hoje, né, na próxima palestra, em que você coloca o dispositivo de soldagem, seja tenaz, seja a pistola de MAG ou MIG, e ele corre automaticamente ao longo dessa junta, seja vertical, ascendente, ou seja horizontal. Isso é muito empregado para tanque de armazenamento. Para a esfera, o que eu posso falar para você é o seguinte: eu tive a felicidade e a infelicidade, eu diria para você, de também, alguns anos atrás, fazer uma primeira esfera com processo mecanizado, tá? Solda toda mecanizada. O que aconteceu naquele caso? Se você olhar a qualificação de um procedimento, ele foi feito com 2 chapas planas, tá? Então foi colocado esse mesmo bug, né, um carrinho, vou mostrar para os senhores na próxima palestra, que é um trilho, onde todo movimento que o soldador faz, né, a famosa, a gente usa vulgarmente também a palavra, são muitos anos que usa, a munheca do soldador, ou seja, ele fazer esse trabalho de oscilação e de deslocamento ao longo da junta, esse processo é feito pela máquina. Ou seja, ele coloca aquela pistola que o próprio soldador segura para fazer a soldagem, o que ele faz ali? Ele coloca nesse carrinho e a oscilação controlada e o deslocamento ao longo da junta é feito com equipamento. No caso da esfera, ele foi feito com esse carrinho, só que uma chapa plana. Aí quando você vem com a esfera vem naqueles gomos fabricados na fábrica, uma fábrica dessa de mercado, e ela vem dentro do dimensional, mas ela é curva. E o que aconteceu? Se esse alinhamento não estiver adequado e aquele trilho não estiver bem colocado, essa oscilação vai continuar sendo feita. Só que, por exemplo, se você tiver um chanfro em duplo V, de maneira assimétrica, e se esse carrinho não estiver bem alinhado, a oscilação vai oscilar mais de um lado do que do outro. E o que acontece? Ele ou deposita mais de um lado, que a oscilação vai continuar sendo feita. Só que se o eixo não estiver bem alinhado, ele vai depositar mais de um lado do que do outro. Tá? Falta de fusão de um lado. Tá? E se nesse mesmo arame for o caso, também outra novidade que não, naquela ocasião, era uma novidade que não deu certo. Se você, em vez de colocar um arame sólido, você colocar um arame tubular, se essa oscilação é feita e o cantinho aqui não é bem limpo, tá? Inclusão de escória. Isso foi detectado depois de soldado. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, ó. Antônio. A pergunta dele é mais com relação à parte de proteção do soldador, tá, ok? O EPI.
Atualmente têm sido utilizadas máscaras de proteção eletrônica nos processos TIG pelos EPCistas. Olha só, conforme eu falei, durante a minha vida profissional, especialização nesse tipo de trabalho, eu tive a oportunidade de morar e visitar vários países aí, né, e vendo várias tecnologias. Esse tipo de máscara que você está falando é uma máscara muito cara, né? É uma máscara que você coloca a máscara de soldagem, quando você abre o arco, automaticamente ela escurece, né, te dá o grau de proteção adequado. Eu não tenho visto isso muito aqui no Brasil, não. Vi uma ou outra pessoa utilizando durante a qualificação de um procedimento de soldagem. Ok? Aí fora eu já vi uma quantidade maior, mas não muito grande também. Ok? Porque ela é muito cara, essa máquina. Ok? Bom, pessoal, eu espero ter passado para vocês aqui uma rápida passagem, aqui, uma experiência de problemas que acontecem, que afetam diretamente um contrato, seja que o contrato for da Petrobras, de uma outra empresa, se não os cuidados não forem tomados devidamente. Ok? Ou seja, está aí passado para vocês a mensagem, tá? Muito cuidado, porque eu já tive casos, né, nessa vida profissional de investigação de falhas em que pessoas pereceram perante uma estrutura que explodiu, projetou material, pessoas que não chegaram a falecer, mas tiveram algum tipo de dano, tá? E perda de operação também. Pessoal, muito obrigado e até a próxima aí, ok?